Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, 26 de dezembro de 2025, ano quase chegando ao fim e temos que falar do Banco Master. Um dia eu não falei das notícias, eu já tava ficando maluco e olha que dizem, né, que acompanhar a política é que deixa você maluco. Ai, gente do céu, mil uma coisas acontecendo. Tivemos mais algumas atualizações aí no caso principal da suposta pressão no Banco Central. E no meio do caminho tinha o ministro Dias Toffoli. Tinha o ministro Dias Toffoli no meio do caminho. E agora surge uma acareação, que será feita semana que vem, dia 30. E pegou aí muita gente de surpresa. Até mesmo a PGR foi pega de surpresa. E a PGR era contra, mas o Toffoli falou que não, que vai acontecer. Eu não tô nem aí, que manda sou eu. E obviamente vai comentar sobre tudo, né? E como é que eu dividi a estrutura do nosso vídeo de hoje? Vamos começar falando das novidades meio factuais que aconteceram, decisões, né? Algumas revelações aí e algumas coisas também rolando na rede social, alguns ataques aí a jornalistas, notícias que foram saindo, enfim. Primeira parte, tentar focar nessa questão. Desdobramentos, fatos novos. A segunda, vamos falar do consórcio, né? Que manda ali o punho pesado da Suprema Corte Brasileira. Ontem deu aí pra galera, né, nas últimas horas aí, defender o Estado Democrático de Direito, reclamar que a gente não precisa ter heróis na democracia, que o Supremo não consegue se conter, que precisa de um código de ética, que isso. Até a Miriam Leitão resolveu chorar pitangas. E o que chamou a atenção, eu nem sei se a gente vai conseguir chegar até o final, porque foi muita coisa mesmo, aí todo mundo resolveu chorar, acho que ao longo do dia de ontem. O William Vac disse que chegamos no ponto que passou do ponto. Ele não usou o termo não retorno, mas ele fala que, bicho, onde a gente foi, não tem como o Supremo voltar a ter, né, como é que eu posso falar, autoridade moral perante a sociedade brasileira. Mas vamos começar, é pra ver se a gente consegue comentar sobre tudinho que tem pra gente falar. Aqui não é 100% opinião, por mais que seja uma matéria de opinião, é só a imprensa começando já, né, a dar... a registrar, basicamente, o comportamento da esquerda nas redes sociais, que é um comportamento de negação total, nem se abre a possibilidade de realmente ter ocorrido o que a Malu Gaspar falou, e já saiu aí ataque aberto, fazendo 1001 acusações. Aí o Fabiano Lana registra: um Feliz Natal a todos que passaram os últimos dias despejando ódio contra o jornalismo. Aí faz um textão gigante, eu separei só um parágrafo. É para deixar claro que ele está falando da esquerda. Muitos dos que atacaram o jornalismo se proclamavam como defensores da democracia. Uma visão bem peculiar de democracia em que só vale escrutinar o que fazem os adversários políticos. Se forem investigar a gente do mesmo lado, ofendem os repórteres, agridem quem estiver no caminho. Os mesmos métodos de apuração do jornalismo profissional contra Jair Bolsonaro eram freneticamente aplaudidos por esse mesmo pessoal. Não. O que foi feito contra Bolsonaro é ainda pior. Se esse tipo de jornalismo tivesse sido feito, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É caso melhor, mais clássico do que o caso do notebook da operação lá Tempus Veritatis, que a Daniela Lima inventou e tinha lá com Carlos Bolsonaro o notebook da BIM e nem quis pedir desculpa. É de brincadeira, pô. E a esquerda toda vendeu como se fosse verdade. Olha o caso do Janones, que aconteceu nas eleições de 22. Tu quer comparar o jornalismo? Não existia jornalismo, era denuncismo vagabundo. E ainda assim os defensores da democracia aceitavam tudo de bom grado, batendo palmas, mesmo diante de informações amplamente assim mentirosas, sabidamente mentirosas. A situação agora é fácil e ainda assim eles não querem aceitar. Um exemplo aqui, né? Reinaldão, ele e Daniela Lima sobraram aí como os últimos bastiões da defesa do Estado Democrático de Direito no jornalismo. Ele fez um tweet, né, para divulgar a matéria dele, e eu não vou trazer a matéria do Reinaldo Azevedo, porque com a manchete dessas, né, gente, me poupe. Estão tentando criar um novo padrão no jornalismo e no direito. Novo padrão, tá? O que vem depois? O linchamento em nome dos bons costumes, a propósito, em que a cabeça do Dom Pedro III, e por quê? Aí ele coloca, né, a manchete: Master, por suas virtudes, cobram de Moraes prova negativa contra anônimos.
O erro dele foi amar demais. Aí, para falar sobre o consórcio, por mais que a maior parte dos jornais estejam abordando o assunto, eu acho que o Verdivaldo fez aqui um destaque para algo relevante, que é na segunda parte, mas primeiro ele fala assim, ó, os partidários do ministro fingem que só Malu Gaspar relatou que ele falou com o Banco Central sobre o Banco Master, para poderem gritar Globo golpista e lava-jatista para salvar o ministro. E realmente essa foi uma tônica que a esquerda tentou utilizar para menosprezar o ocorrido. Não, lá Malu Gaspar, lava-jatista, pipipi, mas Mônica Bergamo, que é pentista, trouxe revelações. Até Daniela Lima, pô, que ele colocou ali, ó. Mas muitos outros jornalistas noticiaram mesmo, incluindo a porta-voz do ministro da imprensa, a Daniela Lima. Aí teve a matéria da Helene Cantanhede, né, com Dendes alguma coisa lá no Estadão. Enfim, e depois ele fala, ó, também, só uma ponderação, né? Se a única maneira de ficar sabendo sobre o Brasil fosse lendo a revista Veja, e sim, eu entendo que nenhuma pessoa racional faria isso, você mal saberia que existe uma questão, muito menos um escândalo grave, envolvendo o ministro, sua esposa e o Banco Master. Eu queria que o Verdivaldo tivesse feito essa constatação, assim, anos e anos e anos e anos atrás, quando surgiam inúmeros escândalos, diversos, e a Globo prontamente abafava. Você entrava lá nas páginas, né, de política da Globo, nada. Página principal, nada. Colunistas, nada. Eles abafavam tudo que acontecia. Lembra na época da CPI do circo, o Carlos Gabas? Nenhuma única palavra. Já nas redes sociais, eu não lembro se foi o hashtag Renan convoca o Gabas. Não, teve uma hashtag que pegou Trend Topics mundial, que foi hashtag Renan sabia de tudo. Um amigo que lembro na época, me mandou um ofício, que era do Omar Aziz, inclusive, mostrando que a galera... Eu não lembro se foi especificamente da questão da compra dos imunizantes, é uma mudança, mas enfim. Ele falou, cara, Omar, o que é isso daqui? Aí coisa vi que pegou. Aí depois... era alguma coisa que envolvia pra Anvisa meio que mudar o meio de campo pra acelerar ou não acelerar. E aí tinha uma proposta que era tanto do Renildo Calheiros, irmão do Renan, do Omar Aziz e do Randolfo Rodrigues. Eu não lembro especificamente. Aí eu subi a hashtag Renan sabia de tudo. Cara, isso pegou Trend Topics mundial e a Globo não falou. Só um exemplo daqui de uma época. Trend Topics mundial na época foram mais de 700 mil menções no mundo. Não foi alvo da imprensa. Então, assim, o que a gente tá aqui diante é de algo que me dá, às vezes, mais raiva do que, sabe, qualquer outra coisa. É ver gente que ficou calada todo esse tempo. Aí agora quer bancar de paladino da moralidade, querer apontar o dedo pros outros, como se tivesse toda uma história, toda uma luta, né, em nome aí do Estado Democrático de Direito. Primeiro, ver os nossos amigos do Brasil 247 falar assim, ó. Dom Pedro III estaria com sede de vingança e preparando resposta dura contra a fonte das denúncias. O alvo do ministro seria um grande banco brasileiro. Eita, Lele! E depois veio a revista Fórum, a esquerda, para dizer que Dedé do BTG é a fonte das matérias. Aí eu fiquei naquela, uai. E aí? Será que vai terminar o ano com alguma coisa nessa linha? Não sei. Sei que também rodou nas redes e o Vinícius diz, né? Será que é inteligente, rapaz, partir pra cima do Dedé? E se o Dedé tiver as provas de que a esquerda está cobrando, né, da Malu Gaspar, e se ele tiver novas revelações bombásticas, ele seria tão burro de comprar a briga com o ministro se não tivesse bala na agulha? Enfim, não faço a mínima ideia. Eu sei que a esquerda foi pra cima e a esquerda está chateada com o Dedé. De boa, viu? Depois desses eventos todos, eu tenho que assumir publicamente que hoje o meu sonho não é mais trabalhar pro André Esteves do BTG. Hoje o meu sonho é trabalhar pro Paquito. Quem não sabe que é o Paquito, né? É o banqueiro mais bonito do Brasil, o Daniel Vorcaro. Eu sou fã do Daniel Vorcaro. Olha o presente que o Daniel Vorcaro nos deu, rapaz. Rapaz, é uma emoção demais nesse final de ano. Eu quero trabalhar pro Paquito. Master, Mônica Bergamo. Banqueiros e autoridades dizem que a Polícia Federal também sofreu pressão do ministro. Mas veja só, viu? Obviamente aqui, gente, é pura fofoca. Porque a Mônica Bergamo perguntou pro Andrei, o diretor-geral de Lula. Ele falou que ele não falou nada, que não teve nada disso. Aí tá ali.
Mesmo banqueiros e autoridades de Brasília que afirmaram a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro pressionou o Banco Central a favor do Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da PF e o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. O diretor-geral, o Andrei, o escolhido de Lula, teria inclusive informado ao Lula sobre o caso e teria ouvido em resposta, faça o que for necessário. Aí fala do contrato, 30 milhões, blá blá blá. Os rumores já chegaram à cúpula da PF. Questionado pela coluna, o delegado-geral da PF, Andrei, nega que tenha sequer conversado com o ministro a respeito do assunto. É óbvio que ele não ia falar nada. O Andrei, do Lula, jamais faria algo assim. O Metrópolis publicou uma nota que eu fiquei assim, sem entender, porque a Malu Gaspar tinha dito que essas conversas, supostas conversas, teriam ocorrido no mês de julho. Aí Andresa Matais coloca assim, ó. Nota do sindicato... Ah, não, desculpa. Não é essa, não. É a próxima. É a próxima. Calma. Foi no Metrópolis também. Nota do sindicato do Banco Central fala em pressão no caso do Banco Master. Então, você fica assim, né? É estranho esse processo, né? Porque agora não é mais só fontes me dizem. É o sindicato do Banco Central também falando de pressão, né? Deve ser um sindicato muito golpista. A nota do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central coloca mais um degrau na escalada das notícias sobre a suposta tentativa de pressão para levar o Master do processo de liquidação. A nota foi divulgada no mesmo dia em que veio à tona que o ministro teria pressionado o Galípolo, né? A história você já conhece. Os dois negam. A nota do Banco Central, divulgada 24 horas depois e de forma concomitante à do ministro, não passou desapercebido o fato do texto dizer que, aspas, o BCE confirma que manteve reunião com o ministro. Faltou dizer quem manteve, as datas e o local dos encontros. Ao deixar essas informações em aberto, a nota coloca todo o Banco Central sob suspeita, né? Quando diz, o Banco Central confirma, tá? Confirma quem, né? Quem foi que participou da reunião. O ministro divulgou 2 notas sobre o assunto, sustenta que todas as reuniões foram tratadas exclusivamente da Magnitsky. O sindicato do Banco Central, contudo, é explícito no seu comunicado. Aspas. O episódio evidencia a importância vital do regimento jurídico único e da estabilidade funcional que regem a carreira dos servidores do Banco Central. Tais prerrogativas são a salvaguarda que permite ao corpo técnico resistir a ingerências e pressões externas, possibilitando que decisões sensíveis sejam tomadas com autonomia e fundamentação técnica. Segue o texto, aspas. A defesa dessas garantias não é apenas uma pauta corporativa, mas um pilar essencial para a proteção do interesse público e para o fortalecimento das instituições de Estado. O sindicato não cita diretamente a suposta tentativa de interferência do ministro no processo. Refere-se às, aspas, recentes manifestações do TCU e do Supremo relativas à liquidação do Banco Master. Aí sim que tem a outra nota do André Chaldes. Ele diz, né? Ministro e Galípolo omitiram encontros das agendas oficiais, que eu falei. A Malu Gaspar falou que foram em julho, né? As supostas conversas e o encontro. E o André Chaldes vem falar assim, ó. Em nota oficial publicada nesta terça, o ministro disse ter se reunido com Galípolo em 2 ocasiões. O primeiro encontro foi em 14 de agosto, após ele ser sancionado em 30 de julho pela Magnitsky. A segunda reunião teria sido em 30 de setembro. Também é muito tempo depois, né? E, no entanto, nenhum dos dois divulgaram os encontros, né, em suas agendas públicas. Eu fiquei assim, olhando para essa matéria do André Chaldes, eu não entendi. Mas o que ele está falando? Está falando que é mentira o conteúdo da nota? Que a acusação da Malu Gaspar é que esses encontros foram em julho? Agora não estou entendendo nada. Saindo de um para o outro, ainda no campo dos 11 iluminados do Supremo. Agora são 10, né? Tem 10. Tá esperando, né, o Messias ser sabatinado. Eu não sei nem classificar se é mais importante ou menos importante. Porque eu sei que o companheiro Toffoli ganhou destaque na imprensa, viu? Toffoli marca a careação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Que assim, né? Mas como assim?
No meio de tudo isso que estava acontecendo, o Toffoli aparece para jogar um pouquinho de gasolina porque o fogo estava abaixo. Gente, o que é uma acareação? É quando você coloca diferentes pessoas para, sei lá, debater entre si para você ver quem está, né, com a verdade nas mãos. Você viu, por exemplo, um Cid, pediram se não querem a coreação, porque o cara fala de um lado e fala do outro, para você confrontar, né, as diferentes opiniões. E para você entender por que isso daqui é curioso, tem muita coisa pra gente comentar. Você vê que essa decisão, ela é curiosa quando até a Polícia Federal de Lula, rapaz, fica preocupada, né? A careação do caso Master preocupa a Polícia Federal do Lula. Segundo a apuração da Débora Bergamasco, investigadores consideram que a iniciativa de Toffoli é prematura, uma vez que o processo ainda está em fase inicial. A principal preocupação é que a acareação, procedimento que coloca depoentes frente a frente para confrontar versões, está sendo realizada antes mesmo dos depoimentos individuais das partes envolvidas. Porque assim, como é que normalmente é a acareação? Tu dá um depoimento, o outro dá o depoimento. Os depoimentos, eles são antagônicos, né? Eles se opõem um ao outro. Opa, então peraí, que tem uma coisa errada. Então você faz a acareação para você tentar checar alguma lacuna, né? Ver se alguém escorrega aí, a coisa fica meio sem sentido. Mas para você fazer uma acareação, você primeiro tem que ter os posicionamentos. E isso não aconteceu até o momento. Um ponto que chama a atenção é que a acareação ela não foi solicitada pela Polícia Federal, mas determinada diretamente pelo companheiro Toffoli. Fontes ligadas à investigação relatam preocupação com as testemunhas, que poderiam ficar intimidadas com essa situação, especialmente funcionários do Banco Central que foram responsáveis por denunciar supostas fraudes. Investigadores temem que o procedimento, especialmente por ter se tornado público, apesar do sigilo, do caso, possa desestimular outros funcionários do Banco Central a colaborarem com as autoridades. Aí vem o Alessandro Vieira, senador, tá todo engraçadinho nos últimos dias, falando que vai chamar CPI. Juiz marcar uma careação no dia 30 de dezembro, em pleno recesso, sem provocação do Ministério Público da Polícia Federal, é a coisa mais comum do mundo. O despacho casual no jatinho e o contrato milionário da esposa do colega certamente não tem nenhuma relação com essa decisão. É só Natal Master. Aí, o Alessandro Vieira, caradorzinho, né? Ele é golpista. Então, eu não levo a sério o que ele diz. Agora, quando eu vejo a musa Andréa Sadi abraçar um comportamento golpista, rapaz. Inclusive, fiquei sabendo aí que a Andréa Sadi, a Júlia do Alip e a Malu Gaspar brigaram com a Daniela Lima. Eu realmente fiquei sabendo disso. Por conta desse episódio do Banco Master. E claramente você vê que a Andréa Sadi virou um golpista. Como assim ela ousa questionar o Supremo? A empresa que ela trabalha, é a raiz da democracia. E agora ela quer ser golpista? Vá ser golpista em outro lugar, não na Globo News. Não tem espaço. Mas como assim você critica a democracia? Virou golpista. Tem que imprimir um currículo, vai aí algum portal de direita, ver se o pessoal contrata. Não dá uma coisa dessa. Olha o que a musa Andréa Sadi tem para nos contar. A investigação ficou surpresa e também com a data, porque é um caso que a gente viu, são muitas perguntas no ar, né? Então, assim, você tem um caso que começou a ser investigado e aí o ministro Dias Toffoli puxa para si todo o caso, baseado num contrato que foi achado na casa do Vorcaro, que não era o alvo da investigação, que seria uma transação imobiliária que não foi concluída, e aí, por isso, uma pessoa com prerrogativa de foro, então sobe para o Supremo. Isso já foi o primeiro movimento inusitado por parte de quem acompanha a investigação, e aí eu não estou falando de advogado, porque como eu contei aqui à época, os advogados estavam comemorando essa decisão, era só acompanhar o termômetro nos bastidores dessas defesas com quem eu converso, enfim, isso era público. Eles estavam comemorando a decisão de subir para o Supremo. Primeiro movimento. Depois, aí teve o movimento do sigilo máximo, também inusitado.
Você tem ali, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o ministro Dias Toffoli, há uma semana, diz, não, pode voltar a investigar, mas, tudo tem que passar por ele, né? Mas eu quero ouvir, eu quero depoimentos. E aí vem essa cariação, essa decisão da cariação no dia 30. Dia 30 de dezembro. Qual é a urgência disso num processo que está rolando já há muito tempo? Isso que as pessoas com quem eu tenho conversado têm se perguntado, mas do que se trata exatamente essa cariação? Porque é isso, um dia para acabar o ano de uma investigação que está correndo há um tempo, já meses, assim, tem alguma coisa, só se tiver alguma coisa que a gente não tem acesso. A gente realmente não tem acesso porque está sob sigilo. Mas assim, do que se trata? Vai entrar em recesso, né? Pois é. Se você não sabe o que está acontecendo, como você ousa a questionar as intenções do Supremo? Golpista. Golpista, golpista. Esse caso aí, pra mim, vem sendo uma decepção. Tudo que tá acontecendo de verdade. Porque assim, ó, se não for pra punir os ministros, porque eles estão certos, a gente precisa punir os jornalistas. Eu odeio viver num país onde a direita é punida por falar a verdade e a Globo por mentir. Não acontece nada. Porque é jornalista da Globo. O que custa? Uma busquinha e apreensão, uma prisão provisória, caçar licença, bloquear os perfis da Globo na rede social. O que custa? Eu quero o mesmo tratamento. Aí vem o Vladimir Aras, primo do nosso Aras, pior que é primo mesmo. O nosso eterno petista da PGR. Lá vem ele aí, que é por isso que ele só é procurador. Por isso que nunca virou ministro do Supremo. Querendo... Sabe de nada. Você vê a arrogância dessa gente que acha que sabe alguma coisa do direito. Tô com Toffoli. Eu sou democrata. Se um juiz de primeira instância tomasse decisão similar, um tribunal superior facilmente a anularia por violar o sistema acusatório, especificamente o artigo 129, inciso 1 da Constituição, artigo 3º-A do Código de Processo Penal e a própria jurisprudência do Supremo. Falou nada. Cadê? É fácil. Só citou números. Por que ele não colocou lá o print aí da Constituição? Quem me garante que o artigo 129, inciso 1º, realmente fala isso? Eu não acredito nele. Eu estou com o Toffoli. E ele não aceita. Ele não aceita que o Toffoli é um iluminado. Aí volta, ó. Conforme o artigo 229 do Código de Processo Penal, a acariação pode ocorrer em 6 combinações. Entre os acusados, entre acusado e testemunha, entre as testemunhas, entre o acusado e a vítima, entre a testemunha e a vítima e entre as vítimas. Tá, mas e daí? Como se vê, o código não prevê a acariação entre o investigador, que no caso é a autoridade administrativa do Bacen, e o investigado. E daí? Não prevê? E daí que não prevê? Você dormiu no ponto? Estamos em 2025, na era do neoconstitucionalismo. Se não tinha até ontem, agora tem. Porque a palavra do nosso companheiro Dias Toffoli, um democrata, é lei. É lei. Se o Toffoli falou, já virou lei. Você está desatualizado, Vladimir. Devia ter vergonha de escrever isso. Eu estou com o Toffoli. Ainda que assim não fosse, em que situações o juiz pode promover uma acariação? Tá, vamos ver. Sempre a pedido das partes, do Ministério Público ou da Defesa, na ação penal, ou a pedido do Ministério Público ou da Polícia na investigação criminal. Pra mim isso também não diz nada. Tô com o Toffoli. Ou seja, só cabe ao juiz presidir esse ato no curso da ação penal, que ainda não existe, e nunca na investigação. Neste caso, o magistrado agirá no modelo inquisitivo contra o desenho acusatório do nosso sistema. Já tá falando que a gente tá vendo a Inquisição. Olha lá, ele já tá chamando o Toffoli de perseguidor. O Toffoli não mandou prender ninguém. Não derrubou conta. Não teve busca e apreensão. Nada. Já tá chamando o cara de perseguidor. Só porque, não sei, estudou uns livros velhos do Brasil. Constituição. Sabe de nada. Ademais, para que finalidade serve, né, uma acariação? O Código de Processo Penal diz que esse método pode ser utilizado quando essas pessoas, listadas no artigo 219, divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Que divergências são essas no Banco Master? Não sabemos porque, ao fazer subir o inquérito, que estava em primeira instância, e ao tomar para si a presidência da investigação criminal, o ministro Toffoli decretou sigilo. Aí vai o Estadão.
golpista clássico. Falar com juristas. E a constatação que você tem ao ler essa matéria é que os nossos professores de direito pelo Brasil são burros. Porque os ministros do Supremo sempre estão certos. Sempre. 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 Foi o que a imprensa nos ensinou durante 7 anos. Tudo que o Supremo fazia contra Bolsonaro era justo, eles estavam certos. Então agora não adianta mais querer voltar atrás. Para criminalistas ouvidos pelo Estadão, a iniciativa tomada sem provocação da Polícia Federal ocorre em um momento considerado inadequado para a investigação e caracteriza a produção de provas por parte do próprio ministro, o que pode comprometer a imparcialidade do processo. Dezembro de 2025 e tem jurista preocupado com imparcialidade. Dezembro de 2025. Agora, imparcialidade é um problema. Agora. Quando é vítima, juiz, né? Promotor, acusador, investigador, tudo. Não, aí não tem problema. Aí não tem imparcialidade. Agora aqui tem. Estão muito preocupados mesmo com o Brasil, viu? O juiz não deve tomar iniciativa, produzir provas, fazer acariações, determinar diligências. É mesmo, é? Agora que tu diz isso. Tem dona de casa aí, 17 anos de cadeia. Ninguém apareceu. Isso não faz sentido no sistema acusatório. A gente tem visto isso no Supremo e eles estão desrespeitando a própria jurisprudência da corte. É mesmo, é? Inocente sendo preso, todo mundo calado. Aí agora tá todo mundo aí querendo ser mais realista que o rei. O ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Renato Vieira, avalia que o momento escolhido pelo ministro para a cariação é inadequado. Ele explica que se trata de um procedimento excepcional previsto para confrontar versões contraditórias já formalizadas em depoimentos anteriores e não para ser utilizado no início da investigação, como ocorre no caso do Banco Master. Esse não é o momento propício da investigação para uma cariação de jeito nenhum. Nós não sabemos se houve depoimentos conflitantes. Se nós não sabemos se houve pontos controvertidos sobre os quais seja necessário esclarecer, o procedimento está errado, está sendo usado de um jeito errado. Ainda pegaram outro jurista, né, criminalista da FGV, Tiago Bottino. Ele afirma que a medida adotada por Toffoli de confrontar um burocrata do Banco Central com o Vorcaro, caso confirmada como decisão tomada de ofício, pode comprometer a imparcialidade do caso. Segundo ele, ao produzir prova e assumir a condução direta dos atos investigativos, o ministro corre o risco de afetar sua imparcialidade futura no julgamento. O cara tava no avião. O cara tava no avião com a agulha de Arruda Botelho. Aí é a cariação que vai gerar, né, um problema na imparcialidade. Porque ele deve julgar de forma imparcial a partir do que as partes apresentarem de provas. Se ele mesmo toma iniciativa de produzir provas, isso acaba enviesando o julgamento. Aí vem os analistas desse caso em específico. Thais Herédia. Versão de Toffoli escala polêmicas no caso. Tá ali, marcou a cariação, fora dos canais oficiais, ele toma caminho, né? Em um processo que está sob total sigilo, a decisão de Toffoli adiciona dúvidas sobre a forma como ele tem agido no caso do Banco Master. Não se pode dizer que o Toffoli está inovando as regras na condução de um processo dentro do Supremo. Essa crítica já ronda o Supremo desde a abertura do inquérito das fake news há 6 anos. Agora tem que bater palma. Isso aqui é jornalismo, né? Porque brincar de escandalizado. Ai, meu Deus, a imparcialidade. Oh, meu Deus, isso não pode fazer. Oh, isso não está na Constituição. Oh, agora, em dezembro de 2025... Menos mal aqui a Thais Herédia tá relembrando, né? Olha, gente, essas confusões não nasceram agora, viu? Só para avisar vocês aqui, vem desde 2019. Quem tá tomando na cabeça são os bolsonaristas. O que é novo, no entanto, assusta. Convocar um diretor do Banco Central para uma cariação, sem que tenha havido qualquer depoimento formal até agora, é um constrangimento inédito para a autoridade responsável pela supervisão das instituições financeiras. O que está em jogo é até quando ministros do Supremo continuarão criando regras próprias de atuação e comportamento, sem explicação, sem transparência e sem prestar contas à sociedade brasileira. Binha, eu te falar, a partir do momento que você tem um inquérito
Porque esse das fake news que você acabou de citar, que tá aí aberto já para completar o aniversário de 7 anos, sem data para terminar, com todos eles falando que 2026 é um ano complicado, que é ano de eleição, então dificilmente a gente vai encerrar esse inquérito. Então, assim, não tem como pensar em freios, contrapesos, sabe? Criar próprias regras, porque, como você pontua, né? A raiz do problema tá aí, tá posto. Tá posto. Antes de cobrar, né? Que para de criar novas regras, vamos tentar fechar, né? As mazelas e os problemas que estão abertos aí até hoje. Aí vem o Caio Junqueira. A cariação com o Banco Master intimida o Banco Central. Quem não deve não teme. Nesse que a imprensa repetia? Nesse que a esquerda quem não deve não teme. Toffoli deu nesta véspera de Natal um presente para a defesa do Banco Master, uma cariação entre nosso Paquito, cabelinho de estoquicado Daniel Vorcaro, com o técnico do Banco Central. A decisão é sem precedentes, não foi pedida pela PF, contraria a jurisprudência de que juízes não devem conduzir investigações e abraça a tese da defesa do banco de que Toffoli é próximo. Os advogados entendem que o Master não acabou pelas fraudes que provocou, mas porque o Banco Central não buscou alternativas. Além disso, a decisão do ministro incorre a meio ao escrutínio público de Dom Pedro III, que teria operado no BC em favor do banco, né, cliente sua mulher. Quando o escândalo do caso Banco Master estourou, muitos apostaram que políticos do Centrão se mobilizariam para salvá-lo. Hoje se vê que quem está se mobilizando mesmo pelo banco é o Supremo. Aí vem a Raquel Landi. Esse texto aqui é uma porcaria. Mas analisar porque é uma porcaria tem a sua importância. Ela vem assim, ó. Toffoli constrange o Banco Central a colocar frente a frente burocrata e criminoso. Em primeiro lugar, quem é o criminoso? Quem é o criminoso? De verdade, quem é o criminoso? Vocês percebem que a imprensa trata... Ó, o cara chega, um pai de família, mete um ferro na cabeça, faz o pior, tira a vida de um pai de família, câmera de segurança filmando, os filhos chorando, a esposa em prantos, e a mesma turma da Raquel Landim, suspeito. Fulano é suspeito de tirar a vida de outro. Tá lá, vídeo, cara, você viu o que aconteceu? Suspeito. Agora que o Paquito já virou criminoso. Aqui já virou criminoso já. Mas como assim? Já começa daí o problema. Já começa daí. Segundo, o que é que aconteceu? Né? Teve um problema e tudo mais, ok. Chegou aos finalmente. Cadê aquela história que você tinha que esperar transitar em julgado para poder falar? Porque na eleição de 2022, você fala para o Lula, chama de ex-condenado, será processado, não pode falar isso, não pode falar aquilo outro. Agora, a mesma imprensa que trata bandido, assassino, filmado como suspeito, quer chamar os outros de criminosos? Isso já é estranho. Isso já é muito estranho, sabe? Eu não me deixo levar pela emoção do momento. Eu não vou esquecer quem é a Globo, quem é o Estadão, quem é cabeça de abajur, né? A Raquel Landim. Só porque, estão aqui batendo aqui, o Supremo tá indignado. Pera aí, pô. Não sou idiota, não. Aí continua, né? Provavelmente bombardeado pelos argumentos advogados, Toffoli tomou uma atitude insólita e absolutamente sem precedentes. Não, ela não é absolutamente sem precedentes, né? É porque nunca antes colocou alguém de uma instituição dessa para uma cariação. Cara, tanta atitude assim, sem precedente, que essa aqui é só mais uma. Nem é tão inédita assim. Enfim, sem que tenha sido solicitado pela PF, colocar um burocrata, um servidor do Banco Central, que redigiu uma denúncia a crime em nome da União, frente a frente com 2 supostos criminosos para uma acariação. É isso que vai acontecer no próximo dia 30, quando o Vorcaro, Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, e diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, ficarem frente a frente na sala do Supremo. Trazendo para o dia a dia do cidadão, é como se alguém que presenciasse, né, um crime e levasse o criminoso, né, ao conhecimento do Estado, fosse confrontado com esse criminoso, né, perigoso, para conferir se seu relato é fidedigno. Isso tem nome, embora não seja a intenção do ministro: intimidação. Pronto, vamos lá.
Quem é a Raquel Landim para falar o que é e o que não é a intenção do ministro? Quem é a Raquel Landim para falar o que é e o que não é? Quem é a Raquel Landim para falar quem é que não é criminoso? Sendo que trata bandido como suspeito a vida toda. Ela poderia consertar colocando assim, embora possa não ser a intenção do ministro, mas ela tá cravando que não é. Para mim não tem que cravar nem que é nem que não é. É para deixar na possibilidade se eu vou falar sobre isso. E depois ela vai além. A Polícia Federal e o Banco Central são burocracias de Estado. Verdade. Não tem interesses escusos. Mentira. Não deveria ter. Quem disse que não tem? Quem disse que Polícia Federal e Banco Central não pode ter interesses? Quem disse que não pode? O próprio Banco Central, a gente já comentou algumas coisinhas aí nos últimos... revelado pela imprensa. O bastidor, o jornal O Bastidor do Diego Costegui, que trabalhou na época do Grupo Globo, já trabalhou em outros portais, agora montou o portal dele, ele revelou umas coisas muito curiosas sobre algumas pessoas, cargo alto do Banco Central. Quem garante que não tem interesse escuso? Pega outras instituições, a CVM da vida. Você vê que tem uns casos assim, rapaz, que viagem é essa, né? E a Polícia Federal, hein? E a Polícia Federal? Primeiro que instituições, elas nem existem. Elas realmente são burocracia. Instituições são feitas de pessoas. Pessoas são falhas. Assim, é aquela matéria emburrecedora, de uma lacradora. Deve estar se sentindo, foi trabalhar na SBT News, aí fala nada com coisa nenhuma. Aí a pessoa lê uma porcaria dessa e ainda acaba acreditando. Enfim, não tem interesses escusos, cujas versões precisam ser confrontadas com as de outras pessoas envolvidas no caso. Quantas e quantas coisas aí relacionadas ao processo da trama golpista contra Bolsonaro, que a Polícia Federal falou alguma coisa e a própria imprensa questionou, falando, cara, tá difícil de chegar nessa conclusão com as provas que estão sendo apresentadas. A Polícia Federal está chegando para conclusões que as provas não corroboram. Assim, você pega um caso para você emburrecer a população. Por isso que o Brasil está onde está, por pessoas como a Raquel Landim. O Banco Central documentou que encontrou fraudes do Master com a venda de papéis de alto risco e entregou para o Ministério Público há mais de 9 meses. Se a equipe do ministro tem alguma dúvida, pode pedir esclarecimentos. Poderia até chamar o diretor do Banco Central para depor, o que já seria estranho. Mas a cariação nunca se viu. Beleza, pode não se ver, mas... depois ela confirma, né? Pode pedir informações, esclarecimentos. Até os caras falaram. A gente queria que o Banco Central arrumasse alguma forma de nos salvar. Não quis nos salvar. Mandou fazer uma liquidação extrajudicial. Mas e aí? Será mesmo que precisava fazer? Eu não faço ideia. O que eu sei é que a imprensa me falou que só dá para chamar de criminoso após condenado em todas as instâncias, não tiver mais recurso, não poder mais recorrer. Ainda mais quando é uma pessoa benquista pelo regime. Se for de direita, não. Se de direita, você pode reclamar. Se for bolsonarista, não precisa nem ter prova. Aí já é bandido desde o primeiro dia. Aí vem aqui a Ana Flor. Ela aponta que a cariação, né, do Banco Master é percebida pelo mercado financeiro como uma forma de pressão sobre o Banco Central. Tá, mas e daí? Quem é o mercado financeiro para querer dar opinião? Qual a importância do mercado financeiro nesse ponto? A opinião do mercado financeiro? Sabe? Eu não. Daí que o mercado financeiro acha isso. Mudou o quê? Você tá tentando me dar a entender o quê? Que às vezes no Brasil, grupos políticos e a opinião desses grupos políticos podem impactar no desdobramento do judiciário? E é curioso, né? Até voltando aqui, ó. A gente tá diante de uma situação que a classe jornalística está questionando uma suposta interferência de pessoas, né, que representam instituições. Aí a Raquel diz que instituições, né, não têm interesses escusos. Mas não sei o que está sendo feito aqui. Pô, você pode ter pessoas com interesses escusos. Ah, meu Deus. Aí vem a turma da Globo. Também. Banco Central, o Banco Master, integrante da PGR do Paulo Gonet e do Banco Central, reagem com incômodo à cariação marcada por Toffoli em fase inicial do inquérito. Aí você fica se perguntando, né? Esse pessoal não tem rede social, eu saiba, né? E esse tipo de informação chega na imprensa. Então, assim, quem foi que falou? Por que falou? Por que estão criticando isso assim dessa forma?
Integrantes da PGR e do Banco Central reagiram com incômodo e classificaram como atípica a decisão do Toffoli. Além da decisão ter sido tomada de ofício, ou seja, sem que houvesse pedido da própria PGR e da Polícia Federal, responsáveis pela investigação, o entendimento entre os integrantes da Procuradoria do Banco Central é que seria necessário avançar mais na apuração antes dessa fase. Ministros do Supremo também classificaram como pouco usual a decisão do colega Toffoli, mas evitam fazer críticas diretas à determinação do Toffoli, entendendo que o ministro está atuando dentro das suas competências. Ministros do Supremo dizem que o Toffoli está atuando dentro das competências dele. Vocês estão achando ruim? É a lei. Ele tem amplo amparo dos seus 9 colegas. Para uma ala de ministros do Supremo, a convocação da cariação por Toffoli nesta fase não é comum, mas, embora possa ser possível. Aí você volta lá naquele relato do Vladimir Aras. Não, porque olha quais são os pontos que você poderia pedir a cariação, bababá, o Código de Processo Penal não deixa. Bom, os outros 9, ou talvez pelo menos uma ala de alguns, que seja 1 ou 2, acham que o artigo lá 229 do Código de Processo Penal não diz porcaria nenhuma, Vladimir Aras. O problema não é o Toffoli. Se fosse só o Toffoli, né, tava até bom. Tem gente que concorda com o Toffoli. Esses magistrados lembram, no entanto, que todo o caso envolvendo o Master apresenta características próprias e, de alguma forma, inéditas. O problema não é o Toffoli. Tem mais pessoas que pensam igual a ele. Uma outra ala, e não é pior do que essa não, viu? Ministros da corte defendem a autonomia de Toffoli para atuar no caso como ele julgar melhor. Faça o que você quiser, companheiro Toffoli. E dizem acreditar que a convocação da cariação provavelmente foi fundada em elementos sólidos. Decisão 100% técnica. Para esse grupo, o ministro já deve estar a par de todo o processo e por isso entendeu que a medida era necessária. Não chegamos aqui por conta de uma pessoa, por conta de 2 pessoas. Nós chegamos onde chegamos por conta de muita gente, a imprensa em especial. Se a imprensa tivesse feito a parte dela, eu duvido que a gente tivesse chegado nesse ponto. Por mais voluntariosos, né, que sejam os nossos ministros do Supremo. Aí, diante desse pedido de cariação, vem o Paulo Gonet montado no cavalo branco da PGR para salvar o dia. PGR pede para suspender a cariação. Aí você fica assim, né? Ah, como é que a imprensa descobriu que a PGR entrou com esse pedido? O processo não era sigiloso? Falei ainda, né? No parecer, segundo a apuração de Camila Bonfim, a PGR entende que as premissas para uma cariação não estão contempladas. Tá, beleza. Mas como é que o pessoal sabe, né? Aí você vê como é que funciona no Brasil. PGR pede suspensão. O procedimento tramite sigilo, mas a manifestação da PGR pela suspensão foi acompanhada pelo Metrópolis. Então, assim, a gente tem um processo de sigilo que só se sabe o que querem contar. Parece que é a própria PGR que acaba informando e fica nessa. E é assim que a gente compreende o que se passa no Brasil. E diante de um pedido estapafúrdio, né, desse aí da PGR que não sabe de nada, o companheiro Toffoli rejeita e mantém a cariação. Paulo Gonet sabe de nada, quem sabe sou eu. Matou nos peitos e deixou claro que segue marcada para dia 30 a cariação de todo mundo. Enfim, Paulo Gonet tinha dito a Toffoli que realizar a cariação neste momento da investigação seria prematuro e pediu que ela fosse suspensa por tempo indefinido. E o Toffoli falou que não. Vou manter. Mas vamos lá. Não vai dar pra comentar tudo. Até falo do ponto de não retorno, possivelmente amanhã. Mas trazer... Aqui ainda tem um certo desdobramento, mas eu coloquei aqui porque acho que já segue outra linha. Diante de tudo que está acontecendo, né, perante o povo, aos olhos de todos no Brasil, classe política vê a possibilidade de uma CPI, né? CPI ganha fôlego, mas pode morrer no Supremo.
As últimas informações sobre a relação do Supremo com o caso Master fizeram crescer no Senado a percepção de que ganhará força a abertura de uma CPI para investigar a relação entre o Dom Pedro III e a instituição financeira. Sob reserva, senadores avaliam que a CPI pode se tornar inevitável e serviria para equilibrar o jogo entre os poderes, mas não vê avanço da proposta sem adesão de partidos do Centrão, e dificilmente compraria essa briga, pois abrigam figuras muito próximas do ciclo Daniel Vorcaro. Lembrem que a denúncia da própria imprensa foi que Ciro Nogueira tinha atuado lá atrás contra a CPI do Banco Master. Inclusive, o senador Exalcir Lucas falou isso, né? Que após ouvir o Ciro Nogueira mudou de ideia e desistiu de apoiar a CPI. Alguns fatores pesam para medir a força do avanço desta CPI, que dependerá de como o assunto reverberará junto à sociedade em meio ao recesso dos poderes. Balela. Eu não consigo ver o cenário. O Brasil inteiro pode discutir o Banco Mundial. O Brasil inteiro. Não vai mudar em nada. Em nada. Em nada. Tanto que depois, ele pula um parágrafo no seguinte, ele fala assim, ó. Ainda que a CPI tenha número suficiente para ser instalada, ou seja, tenha lá as 27 assinaturas, a decisão dependerá de Alcolumbre. Ao que tudo indica, Alcolumbre não tem disposição para bancar o desgaste. Aí bota, em ano eleitoral. Não, ele não tem disposição para bancar desgaste em nenhum ano. A medida não é praxe. Não vai. Mas não vai. Uma ação como essa, olha só, se a gente quisesse... Ó, na cabeça de vocês, eu acho que isso fica bem fácil de entender. Para qualquer outra pessoa, vai achar que, sei lá, é uma instrumentalização do que está acontecendo. A única forma que nós temos de começar a resolver o Brasil passa por 2026. Passa pela imprensa começar a falar a verdade, depois de décadas. E falar a verdade é realmente falar a verdade, colocar o seu dever cívico acima de tudo, realmente pensar no Brasil, não pensar só no salário e nos anunciantes, mas pensar em resolver o Brasil e começar uma campanha nacional para eleger realmente pessoas compromissadas. Porque hoje a direita só tem as redes sociais, toda a imprensa trabalha para a esquerda e para o centrão. Se a imprensa realmente tivesse preocupada com o Brasil, você já pensou, gente, como bonito é assim a gente ver de forma honesta toda essa gente aí, né, trabalhando para nós elegermos a maior quantidade de pessoas verdadeiramente compromissadas com o Brasil para solucionar o Brasil, deixando todas essas agendas destrutivas que eles apoiam de lado e falando, não, velho, sabe, não dá mais, velho, realmente não dá pra gente ver num país que só o andar de cima se dá bem a custo de toda a sociedade. Vamos trabalhar, vamos eleger a maior bancada possível. Se a imprensa começasse hoje a só falar a verdade, mostrar quem realmente é o PT, quem realmente é o Centrão, meu amigo, era capaz de a gente fazer 54 senadores ou até mais. Força para fazer o que for necessário. Já imaginou a Globo usar o seu canhão de comunicação para falar a verdade para as pessoas? Tu já imaginou? Mas isso não vai acontecer. Então, esse é o caminho. Infelizmente, a imprensa é tão odiada pelos brasileiros de bem porque a imprensa é parte do problema. Então, assim, a gente não vai... Tem algumas coisas que não serão resolvidas enquanto não tiverem números. E graças a Deus a verdade tem uma força gigantesca, que uma vez que a pessoa acorda e entende o que está acontecendo, ela não volta a dormir. Pode demorar, mas até o momento não teve nenhum tipo de retrocesso. E olha que eles puxam tapetão, atrapalham, amarram as pernas, né? É como se fosse uma maratona. Um corre com as pernas amarradas e o outro, inclusive, tem um carro para levar, né? Quando é de esquerda. E aí depois diz que, se a CPI não for para frente, o que resta aos senadores é direcionar essa investida ao Supremo. Falar, aqui o povo tem satisfeito, tem assinatura, então a gente não vai abrir CPI, mas a gente pede aqui para vocês que vocês façam algumas coisas, né? Mas, dificilmente, né, o Supremo vai fazer um autoescrutínio. Não tem mais autocontenção. Estamos numa crise, não tem como sair delas. Aí a Malu Gaspar faz um texto que, assim, para mim a manchete é uma porcaria. A democracia não precisa de heróis. Eu falo isso no final, no final do texto ela volta para falar disso daí. Aí esse texto circulou bastante, né? Porque a jornalista que denunciou o ocorrido fez essa super denúncia gravíssima. E ela começa.
O ano de 2025 vai terminando amargo para muita gente que acreditou nos julgamentos dos vândalos golpistas do 8 de janeiro, os articuladores da intentona para impedir a posse de Lula como salvação da democracia. Vândalos golpistas. Na segunda linha, já tá falando de vândalo golpista. Eu vou ter algum apreço pela Malu Gaspar? Tudo por causa do enredo que começa no contrato da mulher do ministro, né? Enfim, até a suposta pressão aí em cima do Galípolo. Enquanto salvava a democracia, Dom Pedro III se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continuava válido em julho de 2025, quando o ministro esteve como presidente do Banco Central. Uma vez que as conversas foram reveladas, ele disse que se reuniu sim com Galípolo, mas não falou sobre o Master, só sobre a Magnitsky. Fez o mesmo que o Toffoli, que viajou com Augusto Arruda Botelho, né, enfim, mas garante que não conversou sobre o assunto com o vizinho de poltrona, só mesmo sobre o jogo do Palmeiras que assistiram. Galípolo, que andava assertivo, dizendo estar à disposição do Supremo e de Toffoli para todos os esclarecimentos e afirmando ter documentado todos os contatos, mensagens e discussões a respeito do Master, passou a adotar um comportamento errático. Primeiro, Galípolo negou em off a alguns veículos ter sido pressionado, mas admitiu que nas conversas com o ministro só falou do Master. Procurou jornalistas para afirmar não ter sido pressionado, mas pediu que não publicassem ter dito isso. Mas se não houve pressão, por que não dizer em público, em alto e bom som? Oficialmente, o Banco Central divulgou uma nota de 2 linhas, confirmando apenas que houve reuniões para discutir as sanções da Magnitsky, mas essas reuniões também não constam da agenda pública de Galípolo. Ninguém explicou nem quando nem onde ocorreram, porque não foram registradas, nem se essas conversas se falou, né, afinal de Master. Por fim, depois de muito questionamento, o ministro ainda disse que sua mulher não trabalhou para o Master na negociação com o BRB. Fica então a pergunta, se o escritório de Viviane não atuou pelo Banco de Vorcaro, na operação mais relevante da história da instituição, o que é que o seu escritório fez afinal? Os esclarecimentos que nada esclarecem imediatamente passaram a servir de munição ao fla-flu das redes, dando aos mitodependentes combustível para recorrer ao velho argumento da perseguição e das fake news contra o herói da democracia. Não faltou quem argumentasse haver uma campanha de ataques contra o ministro orquestrada pelo bolsonarismo e ou pelo lavajatismo. Curioso, né? Curioso. Agora, em dezembro de 2025, a Malu Gaspar vem com a maior cara de pau do mundo falar que é balela esse papo aí de orquestração do bolsonarismo. Agora, quando estava rolando aí a tese do gabinete do ódio, fomentada dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, pelos coleguinhas dela, ela nunca escreveu uma linha sobre o assunto. Tudo é gabinete do ódio, menos quando é a Malu Gaspar daí o furo que balança a República. Eu tenho que levar a sério esse tipo de jornalismo. Ou pelo lavajatismo, né? A Lava Jato acabou em descrédito e foi completamente desmontada em razão das mensagens mostrando que Moro cruzou o balcão para orientar o Ministério Público nas ações contra o mega esquema de corrupção montado no governo Lula. Sob essa régua, como classificar as atitudes dos ministros? A investigação sobre as fraudes que avalizaram a cessão de créditos no valor de 12,2 bilhões pelo Master BRB, embora tutelada por Toffoli, continua. O processo de liquidação do banco está em curso e, se for sério, para o escrutínio de todos os contratos e pagamentos, incluindo os 500 milhões a consultorias e escritórios de advocacia que o Master informou no balanço de 2024. O conteúdo do telefone celular de Vorcaro, apreendido no dia em que ele e outros 5 acusados foram presos, também está trancafiado em diferentes versões locais. Pode nunca vir à tona, mas permanecerá como um fantasma sobre todos os que, de alguma forma, se envolveram nos rolos do Master. Nesse contexto, o ideal seria que tudo fosse apurado e exposto à sociedade, não o que se desenha, a jogar pela reação dos envolvidos e pelo silêncio dos que deveriam agir, aí sim pelo fortalecimento da nossa democracia. O inquérito das fake news está indo para o 7º ano e o inquérito ainda permanece sob sigilo, Malu Gaspar. Sabia disso?
O mais provável é que toda essa história acabe tragada pela dinâmica da polarização e pela disputa eleitoral de 26, para depois ser sorteada por algum outro escândalo mais picante. Então, assim, sabe o que é a polarização, Malu? Um lado quer realmente investigar e o outro lado só quer perseguir. Imagina qual é o lado que quer perseguir e o lado que quer investigar. Essa é a polarização, que você classifica como direita e esquerda, mas tem gente que vai classificar como o bem e o mal. Realmente vai classificar como um bem ou mal, porque assim, um lado só persegue e o outro lado só é perseguido. É aquela história, pra briga parar, é só um parar de bater. Quando um para de bater, outro para de apanhar. Independentemente do que aconteça, duas lições estão evidentes, tá? Vamos ver as lições dela. Vai dar aula agora. A primeira é que cada um pode acreditar no que melhor aprover, nas crenças ideológicas, né? Nunca foram capazes de apagar os fatos. Mas crenças ideológicas nunca foram capazes de apagar os fatos. A segunda, numa sociedade que idolatra heróis ou mitos, aí já mandou indiretinha para Bolsonaro, né? E despreza instituições, a democracia sempre estará em xeque. Preservá-la é a missão, não de falsos heróis, mas de uma sociedade inteira. E aí vem com o papel, a democracia não precisa de heróis. Todo país decente, todo país que anda pra frente precisa de heróis. Mas esse lixo de empresa que você trabalha, essa desgraça chamada Globo, e pra mim, sabe, é melhor ter um filho ladrão, traficante, criminoso do que trabalhar na Globo. Pelo mal que a Globo faz pro Brasil, a Globo destruiu os heróis nacionais. A Globo que é uma sociedade imbecilizada. Uma sociedade, enfim, que se puder come bosta, depender do que aparecer na Globo. Defende tudo de pior. Todos os valores errados, pega o bandido, coloca na novela como herói, né, comportamentos erráticos, coloca isso o tempo todo e quer mostrar pro Brasil que esse é o caminho. Aí a gente tem uma sociedade degenerada por conta da Globo e ainda tem a grande Malu Gaspar falando que não tem que ter herói nenhum. Agora, todo país que se preza tem os seus heróis. Tem pessoas que foram importantes para construir a sociedade que esses países hoje gozam, países de primeiro mundo. Todo mundo conhece muito bem a história dos Estados Unidos, até os founding fathers, os pais fundadores, sabe? Mas no Brasil não. No Brasil não tem que ter herói nenhum. Herói é o Roberto Marinho. Herói é o Roberto Marinho no Brasil, né? Deve ser. É Fábio Assunção. O herói do Brasil é Fábio Assunção. Lembra do Fábio Assunção, aquele ator? Né? Meu nariz... Graças a Deus, eu comecei minha dieta, deixou eu ficar entupido. O que é que isso tem a ver com água? Nada, não tem a ver nada. Não sei. Isso é o jornalismo. Você vê, diante de um caso sério, de uma denúncia séria, você tem no final uma lacradora. A Malu Gaspar é uma lacradora no final do dia. É uma lacradora. É uma lacradora. O problema não é existir heróis. O problema é que a Globo pegou pessoas que claramente são vilãs e transformou em herói. O problema não é ter o herói, o problema são as pessoas que vocês escalaram para ser heróis. Vocês escalaram o Lula para ser herói. A denúncia que tinha que estar na Malu Gaspar é a relação espúria da Globo com o PT. É isso que tinha que estar aí nas páginas de jornal sendo denunciado. Não fala nada, tanta coisa que tem. A Malu Gaspar tinha que estar denunciando os coleguinhas dela e trata bandido como suspeito. Que inventa fake news pra enfiar a gente na cadeia. Sabe? Assim, é um absurdo, gente. Esse caso, assim, eu olho pra tudo que tá acontecendo, eu só fico com raiva. Eu só consigo sentir raiva de tudo que tá acontecendo. A cara de pau, sabe? A disfarçatez. O tratamento... o tratamento totalmente atípico, porque... Quando é qualquer jornalistazinho menor, se fosse um blog tava preso, se fosse um jornal de um município, de um estado, tava todo mundo preso, bolsonarista não dava nem tempo de abrir a boca, já tava abrindo, tava todo mundo preso. E aí fica essa birrinha de um lado, do outro, a denunciazinha aqui, e nada acontece, porque a Globo, porque a Malu Gaspar. Aí fico vendo um monte de idiota na rede social lá. Henrique Stettler, do Market Makers, né, nosso amigo liberais da Farinha Lima. Ele e o Tony Volpon, que era diretor do Banco Central. Malu Gaspar, melhor jornalista do ano, blá, blá, blá. Pelo quê, bicho? Pelo quê? Sabe? Pelo quê? Olha a quantidade de denúncias que a gente não viu aí. A gente falou do Verdivaldo. Olha o que foi a vaza-toga. Porque falou e mostrou, não foi a vaza-toga.
O Verdivaldo com o Fábio Serapião. O Fábio Serapião foi da Folha de São Paulo, foi pro Metrópolis. Vai saber por quê. Olha o David Agape aí, também a Oliveira. Ninguém abriu a boca pra falar nada. Cadê o mercado? E aí, sabe o que me dói nesse caso? Sabe o que realmente me dói nesse caso? As pessoas democráticas, né? Da centro-direita, as pessoas se indignam mais com essa suposta movimentação para ajudar o banco do que donas de casa sendo presas por 17 anos de cadeia por golpe de Estado. Eles estão mais indignados com o caso do Banco Master do que o Felipe Martins ter sido preso por 6 meses e nunca ter deixado o Brasil. Eles estão mais indignados com esse caso do que Bolsonaro ser torturado, do que Bolsonaro ser intimado numa CPI, ou desculpa, numa UTI CPI, né? Numa UTI. Essa sociedade está doente. Eu não consigo achar que isso daqui é mais relevante, sabe? Do que senhoras de idade presas na cadeia. E talvez o pior de todos os casos, estão mais indignados do que a morte do Clezão. Dinheiro vai e vem. A vida do Clezão ninguém vai trazer de volta, não. O cara morreu na cadeia. Nem devia ter sido preso. Morreu na cadeia. Não vi a Malu Gaspar falar nada. Não vi Miriam Leitão, Merval Pereira, André Sardinha. Não vi nada. Nem aí. Só foi mais um. Foi para as estatísticas. Como são os pais, mães de família, todo dia morrem na mão de suspeitos. E ninguém liga. Ninguém liga. Eu vejo esse caso aí, eu vou ligar por causa do Banco Master pra quê? O meu circo pega fogo mesmo, pra me passar trator. Passa trator aí, Toffoli, todo mundo aí. Vai pra cima da Globo também. Tem dono nem piedade, vai pra cima de banqueiro. Esse país só vai mudar mesmo, ok? Quando a gente tiver pessoas verdadeiramente comprometidas. E a gente não dá pra contar com essa turma. Nenhum. Eu vou deixar pra comentar os outros amanhã. Só um aqui, o do William Vac, já que eu citei na introdução. Eu acho. Não, apertei o botão errado. Supremo sofre com o comportamento de alguns de seus ministros. Pois é, alguns, né? Ia falar quantos. A instituição está sofrendo com o comportamento de alguns deles. Na atual paisagem política, parece ultrapassado o ponto a partir do qual o Supremo poderia recuperar a imagem e a autoridade. Não aquela garantida pela Constituição, mas autoridade moral e política. Do ponto de vista jurídico, continuará tomando as decisões que serão cumpridas, né? O que está em jogo é o respeito em sentido amplo. A principal causa disto é o colegiado ter se deixado levar por falta de liderança interna. Falta de liderança? Para a condição de espécie de grêmio referendando comportamentos de indivíduos. Nunca foi positivo para qualquer instituição alguma, em qualquer parte, quando um de seus integrantes vira a imagem dela. Falta de liderança. Vamos lá. O que vocês acham da imagem pública do grande ministro Gilmar Mendes? E será que ele está na parte do que atrapalha ou do que ajuda? Do Dom Pedro III, do Toffoli, do Flávio Dino, do Zanin, que já foram 5. A Rosa Weber, eu acho que ela é bem quieta na maior parte do tempo, né? Você não vê ela aí nesses eventos internacionais. O Mendonça, você acha o quê? E o Cássio? Aí tem o Fux. Aí você tem... Eu acertei na ordem que eu queria. Antes de falar do último que faltou e que ainda está na ativa, você tinha o Barroso. O Barroso! O pessoal já dá o apelido do Barroso de pavão. Imagina por quê, né? Pavão. Será que ele gostava de aparecer? E aí você vê que o último que faltaria para fechar, né, dos que estão na ativa, que é o Luiz Edson Fachin, que fala de liderança interna e tudo mais. Bom, ele não viaja para esses eventos como um todo, mas quando você fala, né, de recuperar a imagem, a autoridade, a decisão da descondenação do Lula é do Fachin. Deixa eu checar aqui uma informação para não ser injusto também. Eu não falo errado, né? Porque depois é fake news.
Deixa eu ver se foi o Faquin que fez isso. Pois é, né? E o caso da ADPF das favelas? Foi tomada pelo Faquin, né? Assim, é curioso quando se coloca, né, que não, alguns, porque quando eu uso alguns no dia a dia, né, quando eu tô conversando com alguém, é pra uma quantidade menor que 50%, menos que a metade, né, umzinho outro aí, se for, a maioria fala maioria, né, aí você fala, não, alguns, aí você fica, o William Vac quer passar assim uma imagem que a gente tá num cenário maravilhoso. É um gato pingado ali, um ou dois aí que se resolver tá tudo certo. Pois comportamentos individuais reprováveis do ponto de vista político, ético ou mesmo jurídico ocorrem. Pra você ver. Não é só a reprovação em termos, evento, o cara passeia, faz... Não, mesmo as questões jurídicas também importam pro William Vac. O problema é quando são entendidos como o da instituição. É o que está acontecendo agora. Bom, para algumas pessoas da direita, vem acontecendo há mais de década. A personalização do Supremo já vem desde o julgamento do Mensalão, quando embates acalorados entre os ministros viraram enredo televisivo, mas ocorreu dentro do mérito de um só episódio, o do julgamento de acusados de corrupção. Outro marco importante para ilustrar essa linha do tempo ocorreu pouco depois, né, da morte do Teori Zavascki. O país suspendeu a respiração aguardando o resultado do sorteio que indicaria quem ocuparia o seu lugar, pois dependeriam do nome sorteado os destinos da Lava Jato. De novo, a instituição parecia pendurada numa individualidade, embora dentro de contexto jurídico. Sim, é necessário admitir, por força de circunstâncias políticas abrangentes, o Supremo mergulhou na luta entre correntes antagônicas e que sua atuação nunca seria vista senão como política, uma complexa relação de causa e efeito, cuja simplificação só torna difícil compreender todo o seu alcance. Ninguém quer entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, quando começa a perseguição com o bolsonarismo. O bolsonarismo é sempre culpado. Nunca reage. Já o Supremo pode ter reagido, né? Não ter causado. Mas o que está em jogo agora tem outra natureza. É a noção de que indivíduos que personificam a conduta da instituição utilizaram seus incontroláveis poderes para interferir em escândalo financeiro de proporções ainda não totalmente conhecidas, deixando a impressão de que o fizeram não para salvar a própria instituição e a democracia, mas por interesses próprios. A lição é bem antiga. Indivíduos não personificam interesse público, seja na esfera da política propriamente dita e muito menos na esfera da norma jurídica. No caso do Supremo, o principal bem de interesse público a ser preservado é a própria norma, que não pode estar sob o arbítrio de indivíduos, muito menos quando na prática sequestraram a instituição. Trazê-la de volta para um berço, no momento, é pura ilusão. A crise política institucional brasileira passou do ponto de retorno. Vamos para águas nunca dantes navegadas, esperando um timoneiro. Bom, o timoneiro veio aí em 2018, foi eleito, né? E vocês fizeram o que com ele? Primeiro tentaram matar, né? Com a facada. E olha o que estão fazendo agora. Pô, mas temos um novo timoneiro, tem um filho dele agora, se chama Flávio Bolsonaro. Aí quem sabe a gente resolve alguma coisa. Amanhã voltamos e com certeza, né? Tem mais confusão no Banco Master. E tem umas coisas curiosas. Eu vi umas coisas curiosas nas redes sociais, mas são coisas um pouquinho mais atemporais. Comentando hoje, amanhã ou depois, tá no pacote. Confia, confia. Vou mandar o vídeo lá do André Sadi que eu dei play no Telegram. Link tá na descrição. Nunca votou em mim no iBest? Vote. Primeiro link na descrição. Me ajude a vencer esse prêmio. E se gosta do meu trabalhinho, queria dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, onde essa história toda está sendo registrada. Aqui daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém esqueça. Quem realmente quiser entender, vai conseguir entender. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!